Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma playlist aqui, uma série nova aqui no nosso canal, que é perguntas e respostas com o produtor de evento. Bom, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no meu Instagram, ou então nos comentários aqui dos vídeos do YouTube, eu sempre seleciono algumas das melhores perguntas que vocês me fazem, e aqui, esse é o primeiro vídeo da série onde eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, se você quer que eu responda alguma pergunta sua do próximo vídeo, coloca aqui nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade, algo que você quer fazer, alguma informação, coloca aqui que a gente vai responder no próximo vídeo. Então aqui o meu amigo Luiz, que não está aparecendo nas câmeras, ele anotou, está com as perguntas anotadas aí que ele vai fazer uma por uma para mim. Vamos lá. Então vamos lá, primeira pergunta, hein? Qual foi o maior absurdo que um artista pediu no camarim? Tem muitas coisas muito específicas que os artistas pedem, né, cara? Que, tipo, é uma marca vegana de um negócio que você só vai achar num lugar muito específico, que é caríssimo. Os artistas estão cada vez mais com esses pedidos meio diferentes, assim. Às vezes também, tipo, com coisas de jantar, que você tem que alugar um rickshaw pros caras e colocar como se estivesse num restaurante self-service, tá ligado? Isso tem rolado muito também recentemente, além, obviamente, das bebidas mais caras e tal. E, obviamente, tem uma vez que um artista me pediu droga no camarim. O cara perguntou se eu conhecia alguém que vendia em Santos para que ele pudesse usufruir, provavelmente o produtor. Muitas vezes o artista nem sabe disso, né? Mas o produtor pediu para ele usar junto com... Enfim. E eu, obviamente, passei o contato. Mentira, não falei que não sabia. E aí, o cara ficou meio triste, mas aceitou. Segunda pergunta, qual artista ou quais artistas são mais legais de se trabalhar, que a relação é mais saudável e flui? Cara, obviamente que são os artistas que a gente mais trabalha, tipo, o Super Combo é um artista que eu comecei fazendo quando eu tava começando, e aí, cara, deu tão certo que hoje eu sou empresário deles, então foi um artista que eu comecei produzindo há 10 anos atrás, a gente produziu mais de 10, 15 shows deles, e agora eu tô empresariando. Massacration, do Bruno Sutter, dessa galera toda, cara, que é outra banda que eu tô empresariando hoje também, foi a banda que eu comecei contratando alguns anos atrás, deu muito certo, e hoje eu tô empresariando. Também trabalho muito com Lagoon, Fresno, são muitas bandas que a gente tem uma relação já de muitos anos, fazendo muitas vezes esses shows, que são bem legais de trabalhar. E qual que é o pior gênero musical para produzir? Funk, com certeza, né, cara? Porque eu já fiz um vídeo só falando sobre funk aqui, falando mal de funk aqui no meu canal. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a minha opinião sobre o funk, clica aqui nesse card que vai aparecer aqui em cima. E aí você vai ter um vídeo bem explicadinho, bem profundo aí, tudo que eu penso sobre esse gênero musical. Quais são as melhores praças fora de capital para produzir um evento? Cara, eu sempre olho para grandes centros fora de capitais. Então, assim, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, eu gosto de olhar muito para Sorocaba, eu gosto de olhar muito para Ribeirão Preto, eu gosto de olhar muito para São José dos Campos, eu gosto de olhar muito para Campinas, cidades que estão em volta ali da Grande São Paulo, estão ali na Grande São Paulo, em volta da capital, Guarulhos, Santo André, São Bernardo, sempre cidades com no mínimo 500 mil habitantes. Eu não gosto de fazer em cidades menores do que isso, porque o risco fica muito grande. Então, a gente vai falar, sei lá, de Londrina, a gente vai falar de Maringá, a gente vai falar de cidades que tem Joinville, cidades que tem pelo menos aí essa faixa de habitantes ou próximo disso, que eu acho que é uma faixa interessante de se trabalhar. Tá, agora inverso. E quais são as piores praças que você já produziu evento que você nunca mais produziria? Eu ia responder Santos, mas eu não tenho escolha de não produzir mais em Santos, porque eu tenho uma casa de show em Santos, então eu sou obrigado a produzir show em Santos. Mas realmente Santos é uma praça ruim, cara. Se você para pra pensar, tipo, é uma praça que a gente costuma ter resultados menores do que em outras praças. Mesmo a gente tendo a estrutura, tendo tudo, não tem muito um público tão assíduo quanto tem no interior, por exemplo. Talvez poder aquisitivo, talvez cultura de ir a eventos, talvez a praia atrapalhe uma concorrência, querendo ou não. Então eu diria que Santos, e obviamente várias cidadezinhas do interior, cidades menores para 200, 300 mil habitantes, que são lugares para você fugir de fazer evento. Vamos lá, o que você acha do formato de evento onde as bandas são obrigadas a vender ingresso para poderem tocar? Pra serem, tipo, uma banda de abertura. Uma banda de abertura para um... Cara, eu acho que isso é muito saudável. Eu acho que isso vale até um vídeo depois. Essa aí você me dá uma ideia pra gente até fazer um vídeo só falando sobre isso, depois que eu tenho uma polêmica. Mas eu concordo, cara. Eu concordo. Eu acho que é um bom começo. Eu acho que quando você não é ninguém vai pagar o ingresso pra te ouvir. Você precisa construir o seu próprio público, né? Você precisa ir atrás e falar com as pessoas, divulgar seu produto, divulgar seu show. Então, eu acho que no início é super vantajoso, porque vai haver um interesse do produtor em te colocar no show,
porque ele vai ganhar dinheiro. Você vai chegar ali, em vez de cobrar um cachê do cara, você vai entregar um dinheiro dos ingressos que vai vender pro cara. Então, as portas se abrem mais facilmente. Se você fizer uma boa negociação com o cara, você pode ficar com um pouco do dinheiro pra você, então já serve como pagamento. Você vai ter a casa cheia. Sempre que eu toquei assim, vendendo ingresso, eu sempre toquei com casa cheia. Coloquei um pouquinho de dinheiro no bolso, toquei em vários shows porque os produtores gostavam, que a gente vendia muito ingresso. No início, eu acho que é um ganha-ganha. Depois que você começa a ganhar notoriedade, obviamente que isso não faz mais sentido, mas no início, total, eu acho super válido. O que não pode dar errado de jeito nenhum em um evento? São muitas e muitas coisas que não podem dar errado, né? São vários fatores, desde a logística do artista, é muito importante dela funcionar, querendo ou não. É engraçado isso, eu penso muito sobre isso, cara. A gente, como produtor de evento, passa mais tempo atendendo o artista do que atendendo o próprio cliente final que paga o ingresso. O cliente final a gente se preocupa ali com o local, se é um lugar legal, se tem ar-condicionado, segurança, tratar bem, mas o artista é uma complexidade tão grande que você tem que tratar, cara, que é hotel, que é logística, que é rider de som, rider de camarim, você passa mais tempo pensando no artista do que no cliente final. Então, o que eu digo que tem que funcionar muito bem é essa tua logística com o artista, essa tua relação com o artista, ela precisa funcionar, porque se você tiver problema ali, você vai ter um problema muito maior depois. Penúltima pergunta: quantos promoters eu devo contratar para divulgar meu evento? Tem um mínimo, tem um máximo, sem limite? Primeiro você precisa entender se você de fato precisa de um promoter, né? Se você tá trabalhando com um artista com nome ou tem uma festa um pouco maior, não usaria promoter, eu acho que isso é coisa do passado para esse tipo de evento. Se você tá começando agora ou tem uma festa sem apelo, só um DJ, tá querendo começar uma marca, eu começaria tendo sim uma equipe de promoter. E o mais importante sobre promoter, qualidade é maior que quantidade. Então, você ter 30, 40 promoter mais ou menos que não tá nem aí, é muito pior do que você ter 3 ou 4 realmente bons, que realmente vão atrás, que realmente são bem conectados. Então, eu primeiro olharia se é necessário o promoter e focaria sempre na qualidade. Tá, última pergunta: teve algum artista que simplesmente não apareceu em um evento que você produziu? Cara, teve não, de não aparecer não, porque eu não produzo funk, né? Se eu produzisse funk, isso aconteceria. Como eu não produzo funk, não aconteceu do artista não aparecer. O que aconteceu é do artista aparecer bem mais tarde do que havia sido combinado, porque ele tinha 2 shows marcados. Aconteceu inclusive 2 vezes, uma foi o e outra que, tipo, tinham combinado de entrar no palco meia-noite, 1h da manhã, sei lá, e chegaram na casa 4, 5 horas da manhã e fizeram um show, a galera toda puta, com medo da galera quebrar a casa, tendo que subir no palco pra anunciar que o artista ia atrasar e tudo mais. Foi uma situação bem tensa, mas dele não aparecer não, porque eu não faço funk. Essas foram algumas das perguntas que vocês me fazem. Se você quer que eu responda a sua pergunta, vai lá no meu Instagram, manda a caixinha de pergunta, ou principalmente, manda aqui nos comentários que eu vou ler sua pergunta e vou responder no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera, tamo junto!